Fortaleza, está comigo a minha esposa, a pastora Wanda, que está ali. A mulher mais bonita você encontrar por ali, com certeza, por aí andando aí, tá? Eu venho também com o Isaac, meu filho. Da minha casa, todos já passaram pelo intensivo. Até meu neto de 5 anos, tem um netinho de 5 anos, já veio para o intensivo, fez o intensivo em julho. Todos já estiveram no meio dessa loucura maravilhosa que é isso aqui. E como diz o pastor José, se é para enlouquecer, então enlouquece direito, né? Faça o negócio direito mesmo. Amém? Vamos lá, irmãos, que o tempo vai ser corrido, nós temos pouco tempo para muita coisa que precisamos. Amém? Você pega a sua Bíblia, eu gostaria de fazer uma primeira leitura. Pode deixar esse desligado, por favor? Pode deixar desligado. Vai ficar um pouco quente, mas eu até prefiro assim. Obrigado, querido. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 21. Os versículos, do versículo 1 até o versículo de número 16. Quando os outros chegarem, a gente faz um curso rápido de cearense, aprender a falar cearense em 5 minutos. A gente ministra um curso rápido, básico, porque pode ser que eu fale algumas expressões aqui que você arregale os olhos, não entenda nada. Então é melhor a gente trazer assim, depois um curso básico, a gente dá um curso, falar cearês em 5 minutos, coisa básica, mas dá para você pegar direitinho. Tá bom? Está escrito assim na palavra do Senhor, primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 1. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria, que ele tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote o jezreelita lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Preste atenção a partir desses versículos agora. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegra o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e que habitavam em Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunham contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o, para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo o que estava escrito nas cartas que eles havia mandado. Apregoaram jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e levaram para fora da cidade, o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote o jezreelita recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvido que Nabote era morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote o jezreelita, para tomar posse dela. Anote também Mateus capítulo 14, versículos 1 ao 12, quando vai falar de Herodias.
Anote também Apocalipse 2, dos versículos 18 ao versículo de número 29. Mateus 14, versículos 1 ao 12. E Apocalipse 2, do 18 ao 29. Texto de Apocalipse, esses dois nós não leremos, para a gente adiantar um pouco aqui. Amém? Para você que chegou um pouquinho depois, nós ministraremos a respeito da ação do espírito de Jezabel. Para hoje, você coloque aí como o diabo divide uma igreja. O nome Jezabel, eu preciso colocar algumas coisas aqui para você se situar, para você entender, e você vai precisar disso nos próximos 2 dias. O nome Jezabel é de origem fenícia, significa Baal exalta, ou Baal é marido de. Tinha também uma outra aplicação que era descasada. O próprio nome já indicava tanto a insubmissão dessa mulher quanto a sua infidelidade conjugal. Para a gente entender um pouco dessa época, era uma época de muita perseguição aos profetas e de altares profanados. Era uma época em que os líderes usavam a posição que tinham para alcançar, para satisfazer suas vontades pessoais. O contexto de tempo era um tempo de muito engano, de muito erro religioso, de muito engano religioso. Porém, o que nós iremos ministrar não está relacionado a esse tempo simplesmente aqui do profeta Elias. O que nós temos a compartilhar refere-se aos dias de hoje. No início do ano passado, nós propomos no coração, desde o começo do ano, impulsionado pelo Espírito Santo, a orar pela Igreja do Senhor aqui no Brasil. E fizemos isso de uma forma intensa, muito intensa, por alguns meses. E num dos primeiros meses do ano de 2010, numa madrugada, era 1h30 da manhã, eu estava com a minha esposa, estávamos deitados, eu não conseguia dormir. E o Senhor falou comigo e disse: levanta, porque eu tenho algo a falar contigo. Eu falei para minha esposa, eu disse: amor, eu preciso levantar, Deus quer falar algo comigo. E eu levantei, fui para a sala, peguei o notebook, coloquei na minha frente, peguei algumas bíblias e fiquei ali para ouvir o que Deus queria falar comigo. Daí o Senhor começou a me mostrar algumas visões. Eu não quero, entenda, eu não estou querendo espiritualizar aquilo que nós temos para ministrar, mas eu preciso primeiro transmitir para você como nós recebemos. Amanhã você vai entender um pouco mais sobre a autoridade recebida na revelação. Uma coisa é você adquirir informação e conhecimento. Outra coisa é você receber no seu espírito revelação de Deus que contém autoridade a respeito de algo, a respeito de uma obra para você fazer ou de algo para você ministrar. E naquela madrugada, eu debrucei ali, fiquei na mesa e adorando ao Senhor, e o Senhor começou a me mostrar visões. Eu via pastores chorando, eu via igrejas vazias, eu via igrejas bagunçadas, com cadeiras viradas, eu via pessoas reunidas chorando, eu via locais com muito desespero, eu vi muitos pastores em visão nessa madrugada chorando, eu vi muitos pastores chorando. E Deus falava comigo e disse: olha, o que eu estou te mostrando não é o que aconteceu há meses atrás ou há semanas atrás. O que eu estou te mostrando está acontecendo agora, nesse momento. Eu estou te mostrando o que está se passando com muitas pessoas nessa madrugada, nessa hora que tu está vendo.
E ele disse: escreve o que eu vou te dizer, porque eu vou te mostrar como Satanás age para destruir uma igreja. E aquilo que o Senhor nos revelou pela palavra, nós dividimos em 3 partes. Essa é a primeira que nós vamos compartilhar com vocês. A ação de Jezabel, embora as pessoas tenham um entendimento, depois disso nós procuramos alguns livros, depois que o Senhor falou conosco, a gente procurou conhecer mais a respeito disso. Mas, na cabeça de muitas pessoas, quando você fala sobre Jezabel, as pessoas associam a prostituição, enfim, coisas relacionadas simplesmente à área sexual. Na realidade, a ação, o espírito de Jezabel, não é um único demônio. Não é um demônio. É um conjunto de ações realizadas por principados, potestades, governos. Enfim, é uma ação demoníaca em conjunto. Não é um único demônio agindo. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essas forças é exatamente esse conjunto, ou essa ação em conjunto, desencadeada não só por um demônio, mas por vários demônios, incluindo aí principados. Então a ação que se moverá para destruir uma igreja, não somente igreja, mas algo que esteja relacionado ao reino de Deus, não se refere à ação de um único demônio, mas é uma ação, primeiramente, uma ação conjunta. Essa ação se dará primeiramente, principalmente, através da religiosidade, promovendo manipulação, controle, cobiça, rebeldia, ciúmes, prostituição, perversão sexual, ocultismo. Estou indo rápido? É que eu tenho 1h15 para ministrar algo que levaria 2h30. Então vocês tenham paciência comigo. Tá bom? Vamos lá. Ele opera através da religiosidade, com manipulação, controle, cobiça, rebeldia, ciúmes, prostituição, perversão sexual e ocultismo. É que essa parte aqui é a parte da introdução do que nós queremos ministrar. Ainda vem a parte prática, e a parte prática é fratura exposta. Tem pastores aqui, eu sei que uma parte está lá no nível 2, mas tem mais pastores aqui ainda. Levanta a mão, você que é pastor. Ótimo. Glória a Deus. Bom vocês estarem aqui. Mas todos nós precisamos entender mais a respeito das coisas do reino. Eu tenho um amigo que eu já soube que ele passou por aqui, Deus do céu. Judá Bertelli já esteve tomando todas aqui, né? Deus amado. Mas quinta-feira está chegando o louco que enlouquece os loucos, viu? Vocês vão conhecer pastor William Prata, Ministério Tomados pela Glória. Essas cadeiras vão voar tudo, as colunas, o teto. A partir de quinta, passei lá rapidinho, estava descendo para cá, vi ele no domingo, e ele disse: pastor, estamos chegando lá na quinta-feira. Eu digo: vai ser muito bom, eu ainda vou ficar quinta aqui, porque eu quero estar no meio desse negócio. Mas vamos lá. Essa ação maligna em conjunto, ela visa estabelecer fortaleza na mente das pessoas.
ficando assim, tanto o pensamento quanto a ação das pessoas distorcidas. E por causa dessa distorção, essas pessoas poderão ser usadas, manipuladas, governadas pelo espírito de Jezabel. Sempre que nós citarmos o espírito de Jezabel, lembre que não é um demônio só, é aquilo que nós citamos, uma ação conjunta, mas para facilitar usaremos essa expressão. Então, essa ação, ela visa estabelecer na mente das pessoas, e entenda que nós estaremos falando o tempo todo de dentro de igreja. Aquilo que nós estaremos falando aqui não se refere a pessoas ainda não cristãs, se refere à igreja, tá? Um engano que muitas pessoas têm é de achar que Jezabel manipula somente mulheres. Na realidade, homens também. Embora as mulheres, nesse caso, dessa ação, elas serão peças cruciais, porque a ação de Jezabel consegue manipulá-las por mais tempo. Agora amanhã nós ministraremos sobre o espírito de Acabe, e nós entenderemos que essa ação de Jezabel ela não é completa sem ter este Acabe para que ele possa sobreviver. Essa ação, dessa manipulação, vai estabelecer na mente das pessoas pensamentos distorcidos que levará essas pessoas a ações distorcidas em nome do reino. Elas vão fazer tanta coisa errada, pensando que estão fazendo para o bem do Evangelho, e com isso levar à destruição, inclusive, de ministérios. Eu preciso colocar algo aqui. Eu entendo que Deus, Ele chama pessoas para propósitos específicos, ou seja, não é porque existe um ministério que daquele ministério não possa dali sair um grupo, pela vontade de Deus e por um chamado de Deus. Pode sim, eu entendo e creio nisso. Mas o que eu quero colocar a você é que aqui no Brasil, a igreja está sob ataque violento dessa ação de Jezabel, e muitas igrejas, eu já estive em locais, você não tem noção do que eu já vi. Igrejas fechadas, pastores com ministério acabado, homens de Deus demais, que abandonaram o ministério, que não querem mais nem passar na porta de uma igreja. Pessoas que não eram líderes no ministério, não eram ministros, mas hoje são pessoas extremamente feridas, e por causa dessas feridas ficaram amarguradas, e essa amargura tem limitado. Isso aqui não dá para a gente falar sobre isso, mas eu estou só tentando colocar para você a gravidade desse assunto e o que está acontecendo, de tantas pessoas ou de tantas igrejas sendo divididas. Eu repito o que eu disse, eu creio que Deus chama um povo, que Deus promove isso também que eu digo é tirar, separar um grupo de pessoas para um outro trabalho. Eu creio firmemente nisso, porém, quando esse processo é um processo de Deus, ele não gera morte, ele gera crescimento. Como é que esse espírito vai agir, ou essa ação vai acontecer? Primeiro livro dos Reis, 21:7. Então Jezabel, sua mulher, disse: governas tu com efeito sobre Israel, levanta-te, come, alegra o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. O modo de ação do espírito de Jezabel não é só na igreja, como instituição, como corpo, mas ele age, ele exerce domínio a partir da família. Por quê? Porque o propósito do esquema de Jezabel é ferir a ordem que Deus estabeleceu.
Como? Instaurando a inversão de papéis. Todas as pessoas que serão usadas na ação do espírito de Jezabel, elas têm sérias deformidades na área conjugal. Não entendo o que eu vou dizer como algo machista, amém? Mas o homem é a cabeça. Todas as pessoas que serão usadas no esquema de Jezabel, esses papéis estarão invertidos. Porque vai inverter os papéis, invertendo os papéis, inverte a ordem de Deus. Deus se move, se rege por princípios, e os princípios para Deus são inegociáveis. Jamais tente negociar com Deus um princípio de Deus, porque os princípios são para Deus inegociáveis. Da mesma forma que essa inversão de papéis, daqui a pouco você vai entender a gravidade disso, ocorre primeiramente na família, e isso será conduzido para dentro da igreja. Em todas as pessoas que serão usadas por Jezabel, se você fizer a seguinte pergunta, olhando de fora, você perguntar assim: quem está ocupando qual papel? Quem é a cabeça? Todas as vezes que você olhar, você vai ver um descansando no outro, ou seja, um tirando vantagem daquilo que o outro lhe oferece. Se é cômodo, embora os papéis estão sendo invertidos, mas se é cômodo, então deixa a situação como está, embora ela esteja invertida. Quando há essa inversão, já é ação de Jezabel. Preste atenção, anote isso aqui. O principal objetivo da ação do espírito de Jezabel é extinguir o culto ao Senhor. Não é que não tenha culto, preste atenção, mas extinguir o culto ao Senhor. Na época de Jezabel e de Acabe, Israel tinha muita adoração. Tinha altares para tudo que era lado. O problema é que o altar estava profanado. O culto não era um culto ao Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, do 29 ao 33. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, que era mau perante o Senhor, mais do que todos os seus filhos, mais do que todos que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Foi, serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também fez Acabe um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, que todos os reis de Israel que foram antes dele. Primeiro livro dos Reis, 16, do 29 ao 33. Então, o principal objetivo vai ser, na ação dentro de uma igreja, será para extinguir o culto ao Senhor. Primeiro ataque será para calar a voz profética. Primeira coisa que a ação de Jezabel precisa fazer em uma igreja é calar a voz profética dentro da igreja. Tapar a boca dos profetas. E entenda, não estou falando de profecia simplesmente aquele que fala, diz assim, diz o Senhor, mas a ação do espírito da profecia, que está escrito na Bíblia, que é o próprio Senhor Jesus. A primeira ação de Jezabel será para calar a voz profética.
Primeiro livro dos Reis, 19:2. Calando a voz profética, o próximo passo será anular o sacerdócio. Como que ela vai anular o sacerdócio? Profanando o altar. E tudo que for oferecido sobre o altar, Deus não vai receber mais, porque o altar foi profanado. Escute, e eu sei da gravidade de onde estou para dizer o que eu vou dizer agora. Em muitos altares no Brasil, igrejas, tem culto sendo oferecido, e Deus está virando o rosto, porque são altares profanados. E Deus não recebe, porque o culto a Ele verdadeiro foi extinto. Repito, eu sei da gravidade do que eu estou dizendo. Outro dia eu ouvi algo no rádio, eu estava dirigindo, eu ouvi um pastor, fiquei bravo com ele. O pastor José disse que o pastor que não se irá, ele se ira com ele, né? Eu me irei nesse dia dentro do carro. Tinha um camarada dizendo, olha, a igreja do Senhor está perdida, a igreja está imunda, a igreja está suja. Eu fiquei valente dentro do carro. Porque, embora eu entenda que em muitos altares o altar foi profanado e não existe mais adoração verdadeira, eu entendo e eu creio que há uma igreja santa e se santificando. Há uma igreja se desligando da terra e se ligando com o céu. Há uma igreja caminhando na verdade, sendo limpa e se limpando a cada dia. Eu creio nisso firmemente até meus ossos. Creio. O Senhor está santificando para si um povo. E em terceiro lugar, Jezabel estimula o levantamento de falsos profetas. A respeito desse ponto que eu citei anteriormente, anote, primeiro livro dos Reis, 16, primeiro livro dos Reis, 16, o 32 e o 33, os versículos. Primeiro livro dos Reis, 16, a falar a respeito de calando a voz profética, profanando o altar, quando foi levantado o altar a Baal. E estimulando o levantamento de falsos profetas, anote primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 19. De falsos profetas. São essas três ações iniciais que a ação de Jezabel promove dentro de uma igreja, para, com isso, conseguir campo de ação. E nós partiremos para esse campo de ação agora. Amém. Vamos mais devagar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 19. Então vocês entenderam essa primeira parte? O esquema não é que não tenha mais culto. Mas a partir de que Jezabel consiga inverter os papéis, consiga modificar a ordem estabelecida por Deus, o altar sendo profanado, qualquer coisa que seja ministrada sobre o altar, Deus não vai mais receber. Porque já foi profanado. Você está entendendo? O espírito de Jezabel quer o controle. Se for uma igreja, ela quer o controle da igreja. Se for uma organização, ela quer o controle dessa organização. Então ele vai agir, esse esquema agirá para, anote isso também, desestabilizar, desmoralizar, dividir e destruir a liderança. Tá bom, vamos lá. Para exercer o controle, Jezabel precisa desestabilizar. Vocês botam um motorzinho aí na mão. Também, tá? Vamos lá. Desmoralizar,
dividir e destruir a liderança. A ação de Jezabel dentro de uma igreja ou dentro de uma organização contra a liderança será com este propósito. Primeiro, vai trabalhar para trazer instabilidade dentro da liderança da igreja. Depois, desmoralizá-los. Depois, dividi-los. E por último, promover a separação dentro da igreja. Quando o Senhor começou a falar conosco naquela madrugada, era 1h30 da manhã, eu fiquei escrevendo até às 7, tá? Isso é animador para vocês, porque se eu escrevi até às 7, eu acho que essas horas que nós vamos passar juntos, vocês vão escrever um bocado também. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus, eu não estou sozinho. Vamos lá. Jezabel tem armas específicas que ela vai utilizar para promover a divisão dentro de uma igreja ou dentro de uma organização. Essas armas, elas são específicas, elas são bem características, e eu vou lhe advertir agora. Enquanto nós estivermos ministrando de agora para frente, o Espírito Santo, ele vai testificar no seu espírito a respeito de pessoas, ou de ações, ou de situações que você viveu. E eu tenho um pedido a te fazer a respeito disso. Não olhe para aquilo que o Espírito Santo falar com você, com um olhar de apontamento ou de julgamento. Diga para quem está do seu lado, diga assim, agora, os ossos quebrados vêm para fora. A primeira arma que Jezabel utiliza dentro de uma igreja ou dentro de uma organização, quando ela começa a pôr em prática o seu plano de destruição, é a arma da bajulação. Primeiro livro dos Reis, 21:5. Não é bajulação no sentido de reconhecimento. Nesse primeiro momento, a liderança da igreja, os líderes da organização, eles serão cercados por essas pessoas que, a princípio, elas agirão involuntariamente, elas não sabem que estão sendo usadas por essa ação em conjuntas de forças malignas. Mas por que elas estão sendo usadas? Porque quando elas inverteram os papéis, quebraram princípios de Deus, geraram legalidade no mundo espiritual para que Jezabel, com todo esse esquema, com toda essa ação maligna, pudesse exercer domínio na sua vida, através de demônios. Então as primeiras ações, elas não serão conscientes. A princípio não é. Então não é uma bajulação no sentido de reconhecimento. Essa bajulação, ela visa alcançar duas coisas principais: confiança e espaço. Então começa elogiando a visão da igreja. Chega para o pastor. Ah, pastor, eu agora encontrei um homem de Deus. Essas frases, vocês estão olhando para mim com essa cara? Eu ouvi de madrugada, tá? Então fica tranquilo. Ah, pastor, olha, eu já passei em muitos lugares, mas eu agora encontrei uma igreja. Chega para o pastor. Pastor, o senhor pode contar comigo. Me dê carta branca, guarde essa frase. E pode contar comigo. Nosso Deus é vivo, você crê? Nosso Deus é vivo, irmão. E pensa num Deus que ama a igreja. Ele é apaixonado por essa igreja. Ele é apaixonado pela igreja dele. Nesse ponto, essas pessoas usadas por Jezabel, elas vão procurar falar a mesma língua da liderança. O objetivo é conquistar posições. Se você, depois que escrever, destaque essa aí.
conquistar posições chaves dentro da igreja para exercer controle. Como eu disse no começo, não é uma ação planejada, consciente. Aqui, o pastor ou o líder, ele comete a primeira falha. Amanhã nós vamos mergulhar mais fundo nisso aqui. Qual é? Nesse ponto, quando Jezabel está agindo com a bajulação e essas pessoas estão visando alcançar confiança, espaço, então o pastor, o líder, ele comete o primeiro erro. A ansiedade em ver pessoas sendo levantadas para ministérios ou funções, sem gastar o devido tempo para experimentá-las e tratá-las. Mas às vezes porque ele vê uma necessidade, ele vê aquela pessoa é maravilhosa e tal, e uma pessoa muito disposta, e aí então ele vai e coloca. Eu não estou dizendo, querido, que todas as pessoas que vão surgir dizendo, olha, eu amei a visão dessa igreja, olha, pastor, o senhor é homem de Deus. Não vou dizer que todas as pessoas elas estarão sendo usadas pela ação de Jezabel. Eu estou dizendo é que todas as pessoas usadas por Jezabel, elas vão fazer isso aqui. Você entendeu? Não é que todas que digam é usada por Jezabel. Mas quem for usado por Jezabel vai dizer isso aqui. Com certeza. Então a primeira arma é a arma da bajulação. O líder ele vai ser cercado e ele vai ser muito bajulado por essas pessoas. Então Jezabel saca a sua segunda arma. A arma da ocupação. Ocupação aqui refere-se a território. Sim, eu prometi um curso rápido de cearês, né? Você troca todos os V por R, tá? Você troca NHO, NHI por IN. Vamos lá. Você é um rapaz bonitinho. Não tem inho não, é só in mesmo. Você é um rapaz bonitinho. E quando eu disser assim, pense, é uma expressão com conotação de exagero, tá? Então você fica tranquilo também, tá? Mas eu não vou falar o vaca ruim do ruim gengibre, porque você não vai entender nada. É melhor continuar como eu estou, né? Vamos lá. A segunda arma é a arma da ocupação. Primeiro livro dos Reis, 21, 10 e 11. Fazeis sentar defronte dele 2 homens malignos que testemunham contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei, depois levai-o para fora e apedrejai para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nele habitam, fizeram como Jezabel lhe ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Essas pessoas, na intenção de ocupar espaços, elas procuram se destacar como pessoas muito espirituais. Então, antes de assumir as posições estratégicas em liderança, em áreas da igreja, ela precisa remover a voz profética. Então é estabelecido um combate para que se remova a voz profética e seja ocupado esses espaços por pessoas que estejam agindo sobre esta ação de Jezabel. Essas pessoas precisarão se mostrar muito espirituais. Normalmente isso é feito da seguinte forma. Jezabel começa a manipular para que essas pessoas usadas por Jezabel assumam os trabalhos de oração, intercessão, e com isso profanar essas áreas.
Manipula para que as pessoas que têm voz profética dentro da igreja ou dentro da organização sejam afastadas. E essas decisões, elas são tomadas pela própria liderança. Quem afasta são os líderes, manipulados por Jezabel. Eu já ministrei em igrejas onde simplesmente deixaram de existir orações, intercessões, qualquer forma de clamor cessou. Como que Jezabel faz isso? Amanhã você vai entender uma coisa sobre a praticidade e o resultado. Jezabel, ela vai agir para tornar essa parte de adoração e de oração, que tem que ser uma coisa voluntária, espontânea, para transformar isso em algo metódico e organizado, mas sem essência. Porque Jezabel supervaloriza o resultado pelo lucro. Sem se importar com a visão. Então, essas igrejas, essas organizações que estiverem sobre essa ação de Jezabel, antes tinha uma visão, quando Jezabel começa a agir, começa a mover, então o foco vai mudando e passa-se a visar mais o lucro, passa-se mais a visar a coisa metódica e até a controlar as palavras que serão ditas com o intuito de não magoar. Então, profeta, cala a boca, tu perturba demais. Você está entendendo como é? Essa é a segunda arma, a arma da ocupação. Anote isso aqui. Essas pessoas usadas por Jezabel procuram ser reconhecidas como uma pessoa mais comprometida até do que os mais antigos. Às vezes é alguém que chegou há pouco tempo, mas a maneira como ela se mostra, a maneira como se coloca, tenta demonstrar que é mais comprometido com a igreja, com a liderança, com a visão, com a organização em si, do que até aqueles que são bem mais antigos. Às vezes que até nasceram juntos. Essas pessoas que são usadas por Jezabel para no futuro, nessa mesma ação, dividir a igreja, nessa arma da ocupação, elas buscam assumir o máximo de cargos e funções que puder, mesmo que fique sobrecarregado. Então vai bater o escanteio, correr, cabecear e vai para o gol, ainda faz a defesa. E se vacilar, ainda dá uma de gandula e vai buscar a bola. Essas pessoas ocupam o máximo de posições dentro de uma igreja, se sobrecarregam com essas ocupações, usadas por Jezabel para ocupar o máximo de espaço possível. Agora preste atenção. Depois de assumir essas funções, manipula para que as pessoas concordem que essas funções nem estariam ativas, ou mesmo sequer existiriam se não fosse por causa do seu esforço. Então acumula um cargo, 2, 3, 4, aí chega para os outros, se não for eu fazendo isso aqui, ninguém faz. E começa a manipular para ouvir das pessoas o seguinte, olha, isso aqui no teu tempo, antes de você estar aqui, isso aqui não existia não. Isso aqui só está acontecendo aqui na igreja porque é você fazendo. Porque se não for você, ninguém faz não. Jezabel quer ouvir isso, porque ela vai precisar disso mais na frente. Então passa a ocupar o máximo de cargos e sobrecarregar de cargos o máximo que puder. Porque isso será útil e necessário mais adiante. Essas pessoas, elas são rebeldes, mas encobrem essa rebeldia com muita dedicação no trabalho.
Em determinadas áreas, essas pessoas se tornam tão, entre aspas, necessárias, que são aceitas apesar dos seus erros. Essas pessoas usadas por Jezabel, elas são pessoas rebeldes. Como é que elas encobrem então essa rebeldia para se tornar aceitáveis? Com muita dedicação e muito trabalho. Pensa num pessoal que dá resultado dentro de uma organização, são pessoas usadas por Jezabel. Trabalham feito um bando de louco. Só que depois o prejuízo é violento. Mas eles encobrem as suas falhas de caráter, a sua rebeldia, com muito esforço, com muita dedicação, e as pessoas aceitam, apesar das suas falhas. Não, mas fulano tem esse defeito, mas não tem bom sem defeito, né? Deixa aí. Ou às vezes nem toca no assunto, faz de conta que ninguém viu. Isso faz parte de uma estratégia de Satanás. Imagine uma coluna em que tem algo por dentro que está corroendo ela. Corroendo, corroendo. Por fora você vê, está pintado, está bonito, mas por dentro está sendo toda comida, toda desgastada. A ação de Jezabel, ela é uma ação silenciosa. E enganadora, porque é uma ação em nome de Deus. As pessoas que estarão fazendo isso aqui, elas estarão fazendo dentro do reino. E o entendimento de quem estiver próximo, o entendimento que quem estiver próximo vai ter, é um entendimento de que essa pessoa é usada por Deus demais, não pode ser o diabo, não tem como. É isso que Jezabel quer. Nesse ponto, nessa segunda arma, começa o principal obstáculo, ou o primeiro e também principal obstáculo, à ação de Jezabel. Quem aqui é esposa de pastor, fica de pé, por favor. Que nem nome tem, né? Esposa de pastor. Quem é esposa de pastor, fica de pé. Fique de pé, por favor. São os primeiros obstáculos para a ação de Jezabel, a esposa do pastor. Enquanto Jezabel está ocupando áreas que ela vai começar a jogar a imagem da esposa do pastor contra a igreja. Ou, quando alguém com voz profética, essa pessoa com voz profética. Só que essas pessoas com voz profética, elas serão removidas no começo logo. Que é para não ter direito de ficar perturbando. Às vezes a pessoa é um conselheiro excelente do pastor. Jezabel vai tirar aquele conselheiro para não ficar enchendo a cabeça do pastor contra as ações de Jezabel. E para quem é pastor, a primeira pessoa que vai identificar o erro, embora não tenha entendimento a respeito da ação de Jezabel, a primeira pessoa que vai identificar isso como algo de errado é a esposa do pastor. E como o pastor vai ouvir nos próximos meses, e bem que eu lhe disse, eu lhe avisei, você ficava era com raiva quando eu falava, ele vai ouvir isso demais. Essa ação é uma ação que leva de 6 meses a 2 anos. Essa ação para dividir uma igreja, ela pode levar de 6 meses até 2 anos, e vai ter uma ação, que a gente vai mostrar para você aqui mais no final, que ela leva, no máximo, ela leva de 2 semanas a no máximo 2 meses, mas tem uma coisa que é bem rápida, quando é para encerrar mesmo, para dividir. Aqui ocorre o segundo erro do líder, do pastor, que é o de não ter ouvido a voz profética, de não ter ouvido a sua esposa. Então vem a terceira arma, a arma da manipulação. Essa é perigosa e violenta. Primeiro livro dos Reis 21, 13 e 14. Como que Jezabel, então, vai estabelecer esse domínio? Após ocupar espaço, essas pessoas usadas por Jezabel, elas
vão criar vínculos de amizade com pessoas da igreja por meio de bajulações, profecias, visões, orientações espirituais. Então, aqui é muito comum ver muita chave, ver muito carro, ver muito apartamento, muito papel assinado. Eu creio, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu creio, irmãos, na manifestação dos dons. Eu creio. Pensa num cabo que crê. Falar no cearense mesmo é melhor, né? Só que nesse ponto aqui, isso vai ser esse caminho que Jezabel vai usar para manipular, para criar vínculos com pessoas da igreja, com muitas visões, com muitas profecias, com muitas orientações espirituais. Estabelece uma coisa comum, que isso ocorre demais quando está num processo de divisão estabelecido dentro de uma igreja, silencioso, mas satânico. O que eu chamo de triângulo de amizade. Esses triângulos de amizade serão muito úteis no futuro. Eu vou fazer o triângulo de amizade pegando essa caixa aqui. Jesus amado, as perguntas para o pastor José. Vou botar, mas tudo bem, vamos lá. Essa aqui é a pessoa A, essa aqui é a pessoa B. A pessoa que é usada por Jezabel, ela vai criar vínculos de amizade, entenda? Ela está estabelecendo armas de manipulação para exercer domínio sobre a vontade das pessoas. Porque Jezabel, ela nunca vai querer a culpa para si. Ela vai sempre alegar que está fazendo isso porque recebeu um chamado de Deus, nem queria, mas recebeu uma revelação, um comissionamento de Deus, e tem que fazer esse coisa tão dolorosa. Então, sempre será pela vontade dos outros, só que a vontade dos outros será manipulada. Então, ela vai lá na caixa A, e diz, oh, mulher de Deus, é você. Fogo. Aí começa a conversar aqui com a outra pessoa. Olha, você é de Deus demais, você é uma bênção. Só que eu não sei o que a caixa B vê quando eu estou conversando contigo. Não sei se está prestando atenção, parece que ela não gosta de ti. Aí a caixa responde, é mesmo. Eu já prestei atenção, parece que ela não gosta de mim não. Só olha, mas tu não te preocupa, porque eu vou falar com ela e vocês vão ficar tudo bem. Tu faz isso por mim? Faço. Aí ela vai lá, caixa B, ou fogo de Deus, essa caixa B. E a mesma conversa. Olha, você é uma bênção, você é uma maravilha. Só que eu prestei atenção que a caixa A, ela não gosta quando a gente conversa. Não gosta de você. Eu já percebi, mas não te preocupa que eu estou orando, estou jejuando, vou subir o monte e vocês vão fazer amizade. Aí vai lá, olha, eu já falei com ela, orei muito a Deus, Deus me deu uma palavra, pegou ela de jeito. E no final, faz amizade entre as duas, que nunca existiu inimizade, e as duas devem favor a Jezabel. Ela vai se apresentar como pacificadora. E as duas agora devem favores às pessoas que são manipuladas, usadas por Jezabel. Então ela passa a manipular agora, jogando as pessoas contra a liderança, contra o pastor, contra a liderança da igreja. Quando eu falo pastor, pastora, amém? Apresenta-se como guia espiritual, alegando falta de tempo do pastor, por isso é melhor não incomodá-lo. A pessoa que é usada por Jezabel chega para alguém que sabe que está com algum problema. Não, conversa comigo. O pastor está sem tempo para conversar com as pessoas, mas deixa que eu te escuto, vou orar por você. E aí não leva para o pastor, mas não é que não quer sobrecarregar o pastor, é porque quer que essa pessoa fique também devendo favores, porque isso será útil na sua manipulação. Nesse momento, o casamento dos líderes está sob ataque. Os pastores passam a brigar demais nessa época aqui, dessa ação de Jezabel. E todas as vezes que eles discutirem, as pessoas que são usadas por Jezabel são o centro
da razão das suas discussões. Por quê? Porque Jezabel precisa dividir o casal para enfraquecê-los. Quantos erros você já cometeu porque a pessoa certa não estava perto de você para te aconselhar corretamente? E você fez besteira. É isso que Jezabel faz. Nesse ponto, a esposa do pastor é o alvo. Escute frases. Preste atenção nessas frases. Procure a esposa do pastor não, porque ela morre de ciúme dele, viu? Não vá falar com ele não, fale comigo. Fale comigo que eu vou lhe escutar, que eu vou lhe ouvir. Mas não vá procurar a esposa do pastor não, que ele morre de ciúmes. Frase do tipo: pastor é uma benção. O problema é aquela mulher dele. Oh, Jesus. Essa igreja nunca vai crescer enquanto essa mulher não sair da frente. Escute o que eu vou dizer agora. Eu já ministrei em igreja em que tinha um grupo de pessoas que se reunia e orava regularmente para que a esposa do pastor morresse e ele pudesse casar com outra pessoa. Irmão, isso aqui é grave. Isso aqui é gravíssimo. Grupo de pessoas orando para que a esposa do pastor morresse. Aqui o pastor comete muitos erros nesse ponto da manipulação por não ouvir, principalmente sua esposa. Quando isso não ocorre, outra forma que ela manipula as pessoas da igreja, afastando as pessoas da liderança, alega falta de interesse. Olha, pastor não quer saber de gente nem você não. Pastor quer saber de quem tem dinheiro. Mas eu vou lá na sua casa fazer uma campanha de oração. Essas pessoas que são usadas por Jezabel usam muito isso. Repito, não estou dizendo que todas as vezes que alguém diz isso, o faz por Jezabel. Agora, todas as vezes que alguém afasta as pessoas da liderança, o faz dentro de uma ação maligna. Por último, para afastar as pessoas da liderança da sua igreja, alegam questões e razões morais para resolver o problema. Então, não são capazes de resolver. Eles manipulam para ter a simpatia das pessoas. Gostam de estar nas casas com o pretexto de socorrer e ajudar os irmãos, com campanhas de oração, normalmente com muitas revelações. Eu repito o que eu disse, eu creio, amém, irmãos? Só que nessa ação aqui, Jezabel faz muito isso. E você não tem noção dos tipos de abacaxi que sobra nas mãos do pastor para ele descascar. O menor tem uns 2 metros. Um lá de Itu. Manipulam para ter a simpatia das pessoas. Como? Essas pessoas usadas por Jezabel são pessoas que eu disse que encobrem os defeitos do seu caráter com muito trabalho. Então são pessoas muito prestativas. São pessoas sempre prontas a fazer favores. Prefere que as pessoas lhe fiquem devendo favores do que ela dever favores aos outros. Jezabel manipula essas pessoas, elas vão manter vínculos de amizade com os irmãos, com as outras pessoas, preste atenção agora, para que essas pessoas saiam em sua defesa, principalmente quando ela for confrontada.
Então essa manipulação tem um porquê. Essa simpatia tem um porquê. Essas visões e revelações têm um porquê. Esses favores têm um porquê. É para que no momento em que ela for confrontada, as pessoas digam, mas que injustiça o pastor está fazendo. E saiam em sua defesa. Todas as vezes que são confrontadas, essas pessoas alegam que estão sendo vítimas de perseguição. Todas as vezes. Aqui ocorre um outro erro do líder. Aquele sentimento paternal que leva o líder, o pastor, a aceitar os erros que presencia ou que fica sabendo. E que muitas vezes não corrige porque tem a intenção de preservar aquela pessoa, esse sentimento paternal. Nesse ponto, por essa razão, torna-se um erro. Então vem uma outra arma, a do domínio espiritual para exercer controle. Primeiro livro dos Reis, 21, versículo 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele. Amanhã você vai entender a gravidade disso aqui. A respeito disso aqui. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo de número 8. A arma do domínio espiritual. Controle. Quando uma pessoa ocupa um lugar na liderança, em qualquer nível que seja, uma pessoa usada por Jezabel, essas pessoas, elas tentam mostrar para os outros que andam num nível espiritual mais elevado que todos os outros. Quando alguém questiona sua autoridade ou suas ações, elas vão sofrer ameaças do tipo, cuidado, você pode pagar o preço. Essas pessoas, elas vão criar, naquelas pessoas sobre quem elas exercem domínio e criaram vínculos de manipulação, vão criar uma certa dependência espiritual. Só que essa dependência espiritual é sustentada na rebeldia. Vão se tornar como se fossem gurus para essas pessoas, de dentro da igreja. São verdadeiros gurus para essas pessoas. E com isso exercem controle. Essas pessoas usadas por Jezabel, nesse processo de provocar a divisão dentro de uma igreja ou dentro de uma instituição, elas sempre, sem exceção, sempre respondem a tudo com uma falsa humildade. Essa humildade leva as pessoas a se convencerem de que essa pessoa jamais trairia a liderança. Todas as pessoas usadas pela ação de Jezabel são pessoas que se mostram muito humildes, mas na sua essência são rebeldes. Só que se mostram sempre muito humildes, se mostram sempre num plano espiritual muito mais elevado, se mostram sempre muito mais dispostos ao trabalho do que qualquer outro, se mostram mais comprometidos até do que aqueles bem mais antigos. Aqui já não é algo mais tão involuntário assim. No começo, a pessoa não tinha noção de que estava agindo contra a sua liderança. Nesse ponto aqui, a pessoa já começa a ter consciência de que está indo contra a sua liderança e começa a fazer isso deliberadamente. Quando isso ocorre, as pessoas sobre quem Jezabel exerce domínio parece que estão enfeitiçadas. Eu já escutei isso muito dentro de igrejas onde nós ministramos. Quando o Senhor nos deu essa palavra, Ele disse que nos levaria a essa nação, a outros lugares, para ministrar sobre isso, especificamente
sobre isso aqui. Em determinados locais seria sobre isso aqui. E é impressionante o que nós temos encontrado. Agora deixa eu lhe mostrar uma coisa aqui. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 23. Por que que as pessoas que estão sendo manipuladas por Jezabel dentro de uma igreja parece que estão enfeitiçadas, cegas, completamente cegas, enfeitiçadas? A resposta está aqui. 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. A essência de Jezabel é rebeldia. Uma pessoa que está na rebeldia, ela está praticando feitiçaria. É a mesma coisa. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. A rebelião e a feitiçaria, mesma coisa. Por isso que quem está sobre domínio de pessoas com espírito rebelde, com essência de rebeldia, elas tornam-se enfeitiçadas. Porque literalmente é isso que é. É isso que é. Feitiço. Quando isso ocorre, não há distinção. Aí um outro erro que a liderança comete é quando delega funções, confere atribuições a pessoas que têm uma essência rebelde e que posteriormente usará isso contra a própria liderança. As vítimas serão os próprios líderes. Tem uma outra arma usada por Jezabel, que é a arma da sensualidade. Segundo o livro dos Reis, capítulo 9, versículos 30 ao 31, quando Jezabel soube que Jeú estava procurando ela para matar, ela se pintou, tentou, sabe, seduzi-lo para ver se a coisa ia funcionar. Mas pensa num cabo lá do interior do Ceará, valente, zangado, feito um siri numa lata. Jeú, eu gosto desse sujeito, rapaz. Por que que Jezabel usa essa arma da sensualidade, da perversão sexual? Todas as pessoas que serão usadas pelo espírito de Jezabel são pessoas com deformidades na sua área sexual. Todas, sem exceção. Ou a inversão de papéis, de valores familiares, ou a práticas ocultas, alimentadas, escondidas. Porque Jezabel precisa disso para se alimentar. Então pode usar isso para ser notado, pode usar isso para se destacar, pode usar isso para exercer manipulação, domínio, pode usar isso para provocar a desmoralização. Mas essa arma também estará presente. Muito disso aqui, dessa arma da sensualidade, da perversão sexual utilizada pela ação do espírito de Jezabel, muito disso é em oculto. As pessoas nem tomam conhecimento, porque são práticas que as pessoas têm às escondidas. Mas todas as pessoas que são usadas por Jezabel, elas têm deformidades na sua área sexual. Aí vem a última arma, e a mais devastadora de todas. A arma da rebeldia. Primeiro livro dos Reis, 19:2. Enquanto Jezabel monta o seu esquema para derrubar o líder, até aqui ela aparentará, sabe, que aceita a sua liderança, que respeita a sua liderança, que se submete à sua liderança, até se levantar nesse momento com toda a sua fúria. Isso aqui vai levar de 2 meses a 15 dias.
É a articulação final que provoca a divisão da igreja. Ela pode ocorrer, esses eventos que eu vou descrever aqui, eles podem ocorrer até em 15 dias, 2 semanas. Pode se estender até 2 meses. Mas será público por 2 semanas. A rebeldia, ela vai se mostrar primeiro contra o pastor e contra a casa do pastor. De todas as formas que você puder imaginar. Questionam a visão, questionam o comportamento, questionam a autoridade, questionam a idade, questionam de tudo. Passam a apontar os filhos, a casa, a esposa. Depois, logo em seguida, junto com isso, nesse período, imagine isso aqui que eu estou citando, num período de 2 semanas, no máximo 2 meses. Normalmente, 2 semanas. Então vem todo aquele esquema foi montado de ocupar espaços, de manipular pessoas, de ter pessoas para sair em defesa, de tudo está montado, todo o esquema está montado, o cenário está todo criado. Então vem essa última ação que é a da rebeldia para levantar-se contra a liderança. Até então essas pessoas não se mostraram, muito pelo contrário, se mostram humildes, jamais se mostraram que se ergueriam contra a sua liderança. Então, nesse ponto, passa a questionar a direção que a igreja está tomando ou que a organização está tomando. E começa a dizer, olha, isso aqui não é mais do mesmo jeito. Olha, eu conheci isso aqui, era uma bênção. Olha, Deus está chamando isso aqui, nós para um outro rumo. Deus tem algo diferente. E começa a questionar a direção que a igreja está tomando. Lembra que eu disse que eu creio que Deus pode separar um povo, tirar um povo. Deus promove isso para crescimento, para benefício do próprio reino. Mas quando isso ocorre é com saúde, com vida, é com respeito, é com amor, é para crescimento do reino. Então passa a disseminar e a fortalecer a rebeldia no coração das pessoas que mantêm junto de si. Como? Questionando a autoridade do pastor, questionando a direção que as coisas estão tomando, questionando o rumo que a igreja está tomando. Para que as pessoas comecem a soltar sugestões. Ah, mas se esse pastor não tivesse aí à frente. Ah, mas se fosse outro. Porque Jezabel não faz afirmação, ela quer ouvir. Para depois dizer algo que eu vou lhe mostrar aqui. Como é que ela alimenta essa rebeldia no coração das pessoas? Nesse período dessas 2 semanas. Esse período de 2 semanas, que é o levante final para a divisão em si, é um período que vai acontecer muitas reuniões, grupos escondidos nas casas, 5, 6, 8 pessoas, sempre com essas pessoas, ou que estão sendo diretamente usadas por Jezabel, ou que essas pessoas estão manipulando ali daquele grupo mais próximo dela. Então é um período que que ocorrerão muitos grupos e muitas reuniões desses grupos, nos lares. Primeiramente, questionando o seguinte. Por exemplo, o pastor traz uma palavra para a igreja. No dia seguinte, ou no mesmo dia, aquelas pessoas usadas por Jezabel reúnem aquelas pessoas que são mais próximas e que são mais importantes para esse levante e desfaz tudo aquilo que o pastor disse, e distorcendo tudo aquilo que ele disse, para que aquela semente que foi lançada não possa crescer naquele coração. Então, cada palavra que receber, essa semente imediatamente será removida por Jezabel. E essa pessoa vai se alimentar só de rebeldia e de ensinos distorcidos, trazidos por essas pessoas, e vão ficar o tempo todo no seu ouvido, falando. Normalmente esses ensinos são baseados, entre aspas, em revelações. Você vai escutar muito isso aqui. Olha, Deus me chamou para uma missão espinhosa. Todos até aqui que eu tive conhecimento alegam ter recebido numa visão um rolo e uma chave, que era a chave da igreja e a autoridade para governar aquele povo. Todas as pessoas
Onde igrejas que nós já ministramos, para, destruir esse trono de Jezabel, todos. Essas pessoas, na época que aconteceu, nesse período de 2 semanas, alegam ter recebido visões, revelações de um rolo, um chave, e que era a igreja que estava recebendo nas mãos. Aquela igreja. E que Deus está chamando para essa espinhosa obra, missão espinhosa. Então ela passa a disseminar acusações contra a sua liderança, normalmente acompanhada com a justificativa. Olha, eu vou falar um negócio aqui do pastor, mas é só para que você ore, viu? O pastor está roubando. Olha, mas eu estou dizendo isso aqui porque é só para você orar. E começa, a esposa do pastor comprou e não pagou não, mas olha, isso aqui eu não estou querendo falar mal dela não, é só para nós orar. Você está entendendo? Nesse período, ele vai acusando a liderança, vai contra os pastores, contra outros líderes que estejam mais próximos aos pastores, e faz acusações em oculto, nessas reuniões ali de 4, 5, 10 pessoas no máximo, e dizer, gente, olha, eu reuni vocês aqui, eu estou tão preocupado, mas é só para vocês orar, eu não estou falando mal deles não, tá? E isso começa a acontecer. Só que, mesmo falando desse tom, leva as pessoas a duvidarem da sua liderança, a duvidarem do seu pastor. Se mostra como alguém útil, preocupado, que quer orar, quer interceder, mas de fato o que Jezabel está fazendo é tirando, roubando a confiança e a lealdade dessas pessoas à sua liderança. Para que elas duvidem da integridade dos seus líderes. E deixe eles sozinhos. Ou eles, antes da ação final de Jezabel, essas pessoas serão bombardeadas com muitas revelações, visões, nos últimos dias, assim, nos dias finais, 4, 5 dias finais, é muita visão. Deixa eu dizer algumas coisas que acontecem aqui. Muitos pastores, muitos líderes vão parar nos hospitais com picos de pressão alta. Muitos têm infarto, AVC. Muitos, nesse período aqui, desse período das 2 semanas finais. Porque é um nível de pressão espiritual tão violento. É um nível de destruição tão satânico, que as pessoas, elas não dormem, os membros da igreja não dormem, há um sentimento, há um peso de ansiedade na igreja violento, há trevas, densas demais no meio da igreja, nesse último período, quando vem o levante da rebeldia, que é o momento em que essas pessoas levantadas por Jezabel se posicionam contra seus líderes. Em toda igreja que passar por esse processo, nesses últimos dias, alguns vão bater no hospital, parar no hospital. De tão violento que é o negócio. E essas pessoas que quem Jezabel manipula são bombardeadas com revelações, com, visões, com coisas que... Tem uma coisa muito interessante que eu lembrei. Sabe o que eles afirmam muito? Vão com visões, com revelações, falam contra a liderança, falam contra o pastor e dizem, olha, mas eu só estou fazendo isso por amor à obra. Eu só estou fazendo isso por amor à obra. Eu não queria isso não, mas Deus está me levantando para isso, mas eu só vou aceitar porque é por amor à obra. Você está entendendo?
Só que ali todo o cenário já está criado. Então ela promove a divisão, dividindo a igreja. Nesse momento, há o levante, é feita a acusação formal. Normalmente essas pessoas elas serão acusadas ou de adultério, ou de roubo. A desmoralização que Jezabel precisa trazer na liderança para desestabilizar antes de dividir, tem que afetar violentamente a identidade moral da liderança. Então serão acusações pesadíssimas contra a liderança. E pasme, mais da metade da igreja acredita. E acompanha. Todos podem não seguir Jezabel, mas muitos dos que ficam passam anos e anos com a dúvida na mente a respeito dos seus líderes, por causa de uma semente maligna colocada por Jezabel, que questionou a autoridade e a integridade dos seus líderes. Eu tenho certeza que no meio aqui tem pessoas que passaram por situações semelhantes, que até hoje têm dúvidas a respeito da sua liderança, se era ou não verdade o que Jezabel levantou contra ele. Eu sei o que eu vi naquela madrugada. Eu sei o que eu vi naquelas visões de pessoas desesperadas, chorando. Da forma como estavam sendo atacadas e a destruição que Jezabel estava provocando no meio de igreja. Eu sei o que eu vi. Eu sei o que o Espírito Santo ministrou lá no meu espírito. Eu sei a profundidade dessas feridas. Você sabe que é alguém dedicar a sua vida a um propósito, a um ministério, doar o seu sangue completamente em favor de algo. E Satanás organizar um esquema e uma ação para arrancar tudo aquilo que aquela pessoa, que aquelas pessoas construíram. Para alguns aqui pode ser algo simples, mas para outros que estão aqui, entende o valor que isso tem. Depois que termina tudo isso, que se divide, Jezabel não para aí. Fica espreitando nas esquinas os que ficaram. Telefonam, visitam. Ei, como é que foi o culto lá? Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que receberam esse telefonema com essa frase. Vai para a esquina para ficar esperando no caminho que as pessoas estão indo para a igreja, para saber. Nós estamos no meio de uma guerra, meu querido. E eu lhe digo, nós estamos para matar ou para morrer. E eles não podem matar quem já morreu. Eu tenho uma coisa que eu repito sempre. Os meninos até brincam comigo. Eu digo, a pessoa mais perigosa que existe é quem não tem mais nada a perder. Cara, quem não tem mais nada a perder, estou nem aí. Pode vir o que vier, do jeito que vier, não vai acontecer. Sabe, não vai fazer mais nada, já morri, acabou, não tem essa não. Vou estar com medo de quê? Como é que se vence Jezabel? Como é que se mata Jezabel? Como é que se extermina essa ação maligna dentro de uma igreja? Só tem uma maneira, não existe duas, nenhuma e meia. É só uma maneira para se fazer isso. Para pôr fim à ação maligna de Jezabel dentro de uma organização, dentro de uma igreja.
Segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículo 20. Isso aqui eu gosto demais. Segundo livro dos Reis, capítulo 9, versículo 20. Isso aqui é quando Jeú estava indo. Eu estava acabando com a casa de Acabe, exterminando todo mundo, passando ao fio da espada por uma ordem de Deus. E tinha um atalaia que estava na torre, vendo quem estava se aproximando da cidade. E eles já tinham mandado o mensageiro foi e não voltou, foi outro não voltou. O versículo 20 diz assim: o atalaia deu aviso dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o cara lá no carro, esse não volta. E o guiar do carro parece com o de Jeú, filho de Ninsi, porque guia furiosamente. Bate no braço assim, nível 2 de quem está assim do seu lado, dá um batidinho assim, mais forte. Diga assim: sabe quem mata Jezabel? Quem age furiosamente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não se mata Jezabel fazendo reunião e tendo uma conversa. Se Jezabel estiver agindo no meio de uma igreja, no meio de uma organização, não adianta fazer uma reunião para parar a ação de Jezabel. Ela precisa ser morta. Jezabel tem que morrer. A única maneira de parar a ação dela, ela precisa morrer, não sobrar nada. Fala para quem está do seu lado, diga assim: tem que atropelar. Mas tem que atropelar furiosamente. Você tem que passar por cima. Sabe, não tem que ter medo. Mas não tem esse negócio não. Você tem que atropelar, você tem que passar por cima. É mais ou menos assim mesmo. Como assim? Quando Jeú saiu exterminando a casa de Acabe, ele estava determinado no que ia fazer. Tinha uma coisa que no começo da minha fé eu achava que era arbitrário. Mas com Jezabel, você precisa expor publicamente. Com Jezabel não adianta você fazer às escondidas, tomar uma decisão às escondidas, na intenção de preservar, porque a sua decisão às escondidas se voltará contra você como liderança. Jezabel você atropela e o corpo dela tem que ficar exposto, o que sobra dela em praça pública. A ação de Jezabel tem que ser exposta publicamente, dando os nomes. Isso, fulano está fazendo isso, assim, assim, assim. Se quiser matar Jezabel, é só dessa forma. Não dá para ficar, sabe, em decisão de gaveta lá por trás das cortinas. É aqui, ó. Tem uma palavra que é a respeito do sacerdócio, que é essa, desse chamado. Amanhã nós falaremos ao rei e depois ao profeta. Cara, quando a gente chegar no profeta. Quando a gente chegar no profeta. Jezabel tem que morrer. Porque ela está matando muitos pastores, muitas igrejas. Muita gente que vivia cheio de sonhos, dons de Deus, planos de Deus, projetos de Deus, estão longe hoje do Senhor, longe dos seus sonhos, feridos. Como eu disse, nós temos que ter um cuidado, sabe, para não julgar essas pessoas. Eu tenho certeza que enquanto nós estávamos ministrando aqui, o Espírito Santo trazia algo à sua mente. Você entendeu? Não julgue. Ore. Ore por eles. Mas atropela o que vier. Você que é pastor, você que é líder, exerça essa autoridade. No nome do Senhor Jesus.
Eu vou pedir que você fique de pé. Eu vou pedir que você ore pelos pastores da nossa nação, pela liderança da nossa nação, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amanhã nós continuaremos. Vocês vão agora para um intervalo, para um descanso. Amém? E logo mais à noite estaremos aqui reunidos, adorando ao Senhor. A programação vai continuar. No nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês.